Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar mais um treinamento. Nós vamos falar agora sobre a fornalha, tá bom? Então, nós vamos lá mostrar para vocês como que funciona a fornalha da caldeira. E a fornalha, ela passa por 3 fases de combustão dentro dela. Então, vocês vão conhecer cada uma dessas fases, entendeu? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui o funcionamento da fornalha. O que é uma fornalha? A fornalha é a denominação genérica que se dá ao local onde se queima o combustível e de onde saem os produtos da combustão. Que produto de combustão sai ali? Sai gases poluentes, sai cinza e sai fuligem, ok? Podendo ser formada por queimadores. Que tipo de queimadores? A óleo, a gás. Queimadores para combustíveis líquidos e gasosos, certo? Grelhas para combustíveis sólidos. A grelha da caldeira de vocês é o quê? Para queimar combustível sólido, certo? E tem também a câmara de combustão. O que é uma câmara de combustão? Seria praticamente a fornalha em si, tá certo? E dentro dessa fornalha nós vamos passar pelas fases, como se comporta o combustível dentro da fornalha. Não é só jogar o combustível lá dentro que se pegar fogo e boa. Não, a gente tem que conhecer todas as 3 fases dentro da fornalha. Entre as suas funções estão incluídas a mistura ar-combustível. Aonde que mistura o ar e o combustível na caldeira? Por onde? Por baixo. O ar entra por baixo da grelha. O combustível está em cima, então ali eu vou ter uma mistura, certo? Então vamos lá. Ali acontece também a vaporização do combustível. Nunca acontece? O que é a vaporização do combustível? O combustível, qualquer que seja ele tem uma certa umidade. E com essa umidade, ele vai secar ali na grelha. Tá certo? Vamos seguir aqui. E a conservação de uma queima contínua da mistura. É o que acontece dentro da fornalha. Ela passa por vaporização do combustível e passa pela conservação de uma queima contínua desse combustível. Após que acendeu a caldeira, você está lá injetando combustível, está injetando, e ela já vai para a queima. Ok? Seguindo aí. Aqui nós temos as fases de combustão. Seria ignição, propagação do fogo e combustão contínua. Aqui, ó, nós temos a ignição. Ignição trata-se de uma fase inicial e a maneira como o incêndio começa, que depende de inúmeros fatores. Como que começa um incêndio dentro da fornalha? Ela é provocada por quem? Pelo operador. O operador é que vai iniciar lá a ignição da caldeira, não é isso? O que vocês fazem? Deposita o combustível lá dentro da fornalha, umidifica ele com óleo diesel ou com álcool gel, e por fora vocês faz uma tocha, acende essa tocha e provoca um incêndio na caldeira. É a ignição lá, ok? Propagação do fogo. Quando você acende a caldeira, o combustível, ele vai se propagar lá dentro, porque praticamente a fornalha ou ela tem bagaço ou ela tem lenha. Então esse fogo vai se propagar, tá certo? Quando nesse estágio o incêndio começa a se espalhar por toda a fornalha, o que o operador faz? Ele fecha as portas de visita, começa a ligar o exaustor, certo? Liga o exaustor, sempre baixinho a rotação dele, liga o ventilador primário. Quando você ligou o exaustor e o ventilador primário, o fogo vai se propagar lá dentro da fornalha, correto? Aí depois você vai ligar o pneumático, vai ligar os espargedores parcialmente, não precisa ser todos de uma vez, você vai ligar ele, um ou dois, dividindo ele bem baixinho, para que o fogo se propague dentro da fornalha por vez lá. Para quê? Para ter uma combustão contínua. Dessa combustão contínua, e nesse estágio ocorre a reação em cadeias, considerando a combustão contínua da fornalha. Ok? Então é assim que se inicia o fogo na caldeira. Bom, aí tem mais coisas? Tem. Então vamos ver o que é. Dentro da fornalha, nós temos 3 fases, 3 zonas de tempo de residência
do gás em fornalha. O que significa isso? Na caldeira, tanto de leito, base de leito e base de grelha, nós temos esses dois itens que nós chamamos de zona de base de grelha, que é o local onde acontece a queima do combustível. Você depositou o combustível lá na grelha e quando você iniciou o fogo, você vai começar a ligar os ventiladores e vai propagar esse fogo. Esse fogo vai pegar, então vai dar uma queima contínua na caldeira, certo? Na zona 1, nós temos a secagem do combustível, desvolatilização e combustão parcial. Aonde que acontece isso? Na grelha. A grelha ali, aonde que é a base de grelha, é onde que acontece a secagem do combustível e a queima completa dele, certo? Depois, aí ele já passa da zona 1, ele já vai para a zona 2, que seria a combustão intensiva, próximo da estequiometria. Nessa região aqui, nós já temos, vou achar aqui, ó, a combustão intensiva é onde ocorre a completa oxidação. A queima do combustível, ou seja, todo ele queimado, ali na parte de baixo da grelha. Só que, como o tempo de residência da caldeira, dependendo da construção da caldeira, nós temos um tempo de residência, seja 2 segundos em alguns milésimos, ou 2,7 segundos, ou 3 segundos, não importa, devido à construção da caldeira. Então, nós temos esse tempo de residência do combustível. O que significa isso? Antes que ele saia para fora da caldeira, ele precisa ter um tempo de residência lá dentro para se completar a combustão, a queima dele, ok? Aí, então nós temos aqui, ó, no ponto e temperatura da chama, gira em torno de 1.300 graus, 1.400 graus, ali a hora que ele acendeu o fogo ali. Então naquela parte onde que está pegando fogo, a base de chama, a gente chama base de chama, ele chega a 1.300 ou a 1.400 graus. Ok? Então, como que ele está ali quente, aquecido dessa forma, se lá em cima ele está saindo a 800, 900 graus? É uma pergunta que vocês podem até fazer. Por quê? Ou imaginar. O que está acontecendo ali? A caldeira não é revestida de água. Ela tem água para os 4 lados, certo? Aí nós estamos entrando o ar primário, ar secundário, e está entrando o ar do espargedor. Como eu já tinha falado em aulas anteriores, a capacidade de cada ventilador. Um pneumático, ele trabalha, ele tem o consumo de ar dele lá seria 10% da participação dele dentro da combustão da caldeira lá, dentro da fornalha. E os demais, depende da oscilação dele, de carga dele, nós temos uma participação também dele lá. Então, onde ali na base de grelha, onde que tem aquela combustão acima da base de grelha, né? Tem aquela combustão intensiva, é onde que ele chega a atingir a 1.300 graus, aqui essa temperatura. Quando ele chega lá em cima, a temperatura está mais baixa, 600, 700 graus, de acordo com a produção da caldeira e de acordo com a construção da caldeira. Só que quando ele chega nessa temperatura lá em cima, ele já está fazendo troca térmica em toda a parede de água da fornalha. Então, por isso que ele vai perdendo força e chega lá em cima lá com a temperatura mais baixa. Ok? 1.300 graus, 1.400 graus, é ali é a temperatura de chama. Entendeu? Essa é a temperatura de lá. Então vamos voltar lá na caldeira lá. Bom, a grelha é um equipamento auxiliar de combustão e parte integrante da fornalha. É composta de elementos fundidos que permitem promover a liberação de calor de forma eficiente para a secagem rápida do combustível escolhido para queimar na caldeira. Eu já falei que a caldeira ela tem um carro-chefe. Qual que é o carro-chefe da caldeira? O combustível dessa caldeira é o bagaço. Tem caldeiras que tem outro tipo de combustível. Aí vocês me perguntam, eu posso queimar outro combustível lá? Posso, mas o carro-chefe dela é bagaço. Eu posso misturar algum outro produto? Quanto que eu posso misturar? Um mix, no máximo 30%. Não mais que isso. Para você colocar mais que isso, a caldeira precisa passar por uma outra configuração. Entendeu? Dependendo do tipo de combustível, ela precisa passar por uma outra configuração. Ah, mas eu queimo bagaço, eu vou misturar o mix. Então a gente tem que ir lá
e fazer um outro ajuste nas malhas de controle, na curva de combustão da caldeira. Entendeu aí, pessoal? Seguindo aqui. A zona de base do leite fluidizado de uma caldeira de leite é a mesma coisa de uma caldeira que tenha a grelha P-Roll. Porém, a temperatura que essa caldeira aqui queima é uma temperatura, a umidade que ela recebe o combustível aqui é bem superior. Ela queima melhor, tá bom? Mas não vamos discutir o assunto de leite fluidizado aqui, que não é o nosso caso no momento. Na zona 1, qual que é a zona 1 aqui, ó? É bem aqui embaixo onde seca o combustível, tá certo? Então vamos lá. Na zona 1, acontece a desvolatilização do combustível, é a pirólise. Se inicia a pelo menos 300 graus. Você acendeu o foguinho ali a 300 graus mais ou menos, pegou o fogo, vai virar uma combustão intensa e vai virar aquele fogaréu ali, ó, dentro da fornalha, tá certo? E quando ocorre vaporização das partes voláteis, isso inicia a fragmentação das partículas sólidas, ou seja, queima da biomassa, onde ocorre a combustão parcial. Então nós temos uma combustão parcial ali em cima da grelha, tá certo? Aí ali inicia-se todo um processo de aproveitamento da energia, da irradiação da fornalha nas paredes de água, onde vai iniciar a produção de vapor, ok? Vamos seguir aí. A combustão intensiva, onde a gente já falou que seria na zona 2, tá? A zona 2 já está bem acima ali, onde quase chegando na região do ar secundário, ok? Então vamos lá. Aí ele vai entrar, ele passou pela zona 1, queimou o combustível, ele entrou na zona 2, onde que aconteceu a combustão intensiva de todo o combustível que está entrando ali dentro. Mas queimou ele totalmente? Não. Ele vai entrar na câmera, acima ali da câmera, onde tem o ar secundário, para ele completar a queima desse combustível, para depois ele ser expulso para fora da fornalha. Na zona 3, completando a combustão, é a estagnação do ar em várias condições. A inversão térmica também se caracteriza por acontecer ao longo da fornalha. Pode dificultar a mistura vertical do ar, a inversão térmica impede a dispersão dos poluentes. Eu estou injetando ar secundário ali, o ar secundário ele vai segurar um pouco esse combustível ali dentro, tá certo? Para mim trabalhar com ar secundário, eu preciso trabalhar com pressão e não com volume de ar. Entendeu? Por isso que vocês não podem trabalhar com ar secundário com baixa pressão, com baixa rotação. Ele precisa de pressão. Por quê? Caldeiras de cortina, o que ele faz? O ar está entrando aqui numa cortina da frente e a outra está entrando na cortina de trás. Com a pressão que você está exercendo no ventilador, eles se encontram lá dentro e acaba subindo. Ele fechou a passagem de possíveis combustíveis sem queimar. Então ele fechou ali. Aonde que ele fecha ali, o combustível fica ali dentro. Ele fica estagnado ali dentro, até ele queimar por completo. Então ele não sai para fora. Quando está dando um arraste, alguma coisa assim, é porque está em excesso de combustível ali dentro e ele acaba saindo um pouco para fora. Aí ele vai ser captado nos equipamentos lá atrás para poder ser descartado para fora da caldeira. Geralmente a areia passa, né? Porque a areia não é combustível, ela acaba passando. Entendeu? Ela acaba indo embora. É um processo natural caracterizado pela concentração do ar frio. O que é o ar frio ali? Eu estou com o ar mais frio que a temperatura da fornalha. É um ar frio, tá certo? A gente fala, não, nós vamos trabalhar com a caldeira com ar aquecido para eu economizar combustível. O ar secundário é um ar que garante que a caldeira tenha 30% de excesso de ar, tá certo? O ar primário, praticamente, ele é todo consumido ali embaixo na queima da grelha. Praticamente ele é todo consumido ali. Então, o ar secundário é o que vai me complementar esse ar secundário, garantindo que a caldeira tenha 30% de excesso de ar. Aí, esses 30%, eu tenho que garantir baixa concentração de NOx, baixa concentração de CO. E eu tenho que manter na caldeira em torno de 4 a 6% de oxigênio. Não mais que isso.
Se eu tiver mais que isso, 8% de oxigênio na caldeira, eu estou encurtando a chama e estou resfriando a fornalha. Ok? Entendeu aí, pessoal? Então vamos lá. O ar frio, ele não consegue romper a barreira formada pelo ar quente, situado logo acima, dificultando assim a dispersão do poluente. Ele não passa ali, lá em cima está forrado de ar quente. O ar frio não consegue chegar a ele. Ele não consegue sair para fora enquanto ele não aquecer. É o mesmo ar que quando você joga vapor dentro do desalador, ele vai embora. Ele está aquecido, ele some. Se ele não estiver aquecido, ele fica ali dentro. Entendeu? Dentro da fornalha é um processo parecido com esse daí. Junto do ar frio ficam retidos também os gases e resíduos poluentes, impedindo sua dispersão. Por isso que eu preciso trabalhar com o ar secundário com pressão. Ele tem que fechar a cadeia, ele tem que fechar, para que não tenha dispersão do combustível poluente para fora da caldeira. Então o ar secundário ele vai me controlar fuligem, vai me controlar o NOx e vai me controlar o oxigênio. Se eu diminuir o oxigênio, ou seja, se eu diminuir o ventilador secundário, o que vai acontecer? Vai diminuir o teor de oxigênio e vai aumentar a produção a geração de CO. Entendeu? E o CO não é bom para a caldeira, porque você não está queimando todo o combustível, você está desperdiçando combustível. Ok? Então vamos lá. Ainda na zona 3, nós temos a ocorrência de redução seletiva não catalítica, que ocorre após a combustão em uma faixa de temperatura de aproximadamente 870 graus. Seria uma temperatura ideal para a queima do combustível. Tá certo? A temperatura ótima dentro dessa faixa e depende do tempo de residência e da concentração de monóxido de carbono. Então, essa temperatura ela é ideal para manter, para garantir que a caldeira tenha o seu tempo de permanência do combustível de acordo com o projeto de cada caldeira. Tem caldeiras que trabalham com a temperatura menor. Tá certo? Tem caldeiras que trabalham com a temperatura de quase 1000 graus aí. Tá certo? A temperatura mais baixa exige tempos de residência mais longos. Por isso que eu tenho que trabalhar com o teor de oxigênio dentro dos padrões, que é para me consumir todinho esse combustível, queimar todo ele. Eu não posso trabalhar com uma temperatura, um excesso de ar muito alto, senão essa temperatura aqui ela baixa. Tá certo? Ela baixa e eu tenho problema de queima do combustível. Ok? Vamos lá, vamos voltar lá na zona lá. Aqui, ó. Então, vocês entenderam? Nós temos a base de grelha, é onde que começa a depositar o combustível, e ela suporta todo o material combustível que vai ser queimado. Na zona 1, nós temos a secagem do combustível. Essa zona 1 é a mesma base da grelha, é ali que vai iniciar o processo de queima, ok? Depois nós temos a zona 2, que é a combustão intensiva, próxima à estequiometria, ou seja, a temperatura do fogo ali, da base da chama, já está em torno de 1.300, 1.400 graus. Ok? Ali ele vai subindo, completando a combustão e a estagnação do ar, já dentro da zona 3, nós temos isso daqui, tempo de residência do último nível, até onde acontece a redução seletiva não catalítica. E nós temos acima do ar secundário, do ar secundário superior e ar terciário. O ar terciário é um outro ar que em algumas caldeiras tem um ventilador de ar terciário que entra numa região mais alta da fornalha. Essas caldeiras que tem 3 cortinas, nós consideramos que o último nível seria um ar terciário. Ok? Esses ares terciários, nós temos uma curva nesses ares para você manter os dampers abertos. São três níveis de ar, um sobre o outro. Tem o inferior, o central e o superior. A traseira da fornalha e na frontal da fornalha. E nesses dutos nós temos um registro de ar. Esses registros de ar para essa caldeira, ele também tem o seu controle. Tá certo? Dá uma pausa no vídeo. Essa caldeira aqui, ó, mostra lá, ó, o cameraman, mostra aqui para mim. Essa caldeira aqui, ó, é a de vocês aqui, certo?
é igual a de vocês. Só essa daqui é de 250 toneladas, a de vocês é 220 toneladas. Mas a geometria é a mesma, não muda. Aqui, ó, vocês têm o ar secundário. Ó. Todos esses bicos aqui são ares secundários. Esses ares secundários, cada bico desse, cada dois jogos de bico desse, eles trabalham no sentido horário, depois os dois de cima, no sentido anti-horário. Os próximos, o quinto e o sexto, no sentido horário, e o sétimo e o oitavo no sentido anti-horário, e sim por diante até o último bico lá. Ok? Aqui, nessa caldeira aqui, nós temos 15 bicos para cada coluna daquela lá. A de vocês tem 14, né? 14 bicos. É a mesma coisa, tá bom? A geometria é a mesma. É o mesmo, a função dessa caldeira é a mesma da de vocês. Essa aqui tem mais bicos por causa do tamanho dela. Ok, pessoal? Vocês entenderam aí essa combustão aí? As zonas de dentro da fornalha? Que nós temos 3 fases de zona. Então as 3 precisam ser vigiadas também. Nós temos nessas fases aí da fornalha, nós temos visores aqui, ó, tá vendo? Ó? Temos visores, até lá em cima tem visor. Então, ali por esses visores, você consegue olhar o que está acontecendo dentro da fornalha. Ok? Eu tenho alguns vídeos dessas caldeiras que ela tem a queima dela em câmera lenta. É muito legal assistir. Depois eu vou colocar lá no YouTube ou lá no Instagram para vocês verem como que funciona dentro de uma fornalha em câmera lenta. É muito legal. Entendeu? Bom, pessoal, então aqui está explicado para vocês a base as fases que tem dentro de uma fornalha. Eu fiz aí, esses dias atrás, um vídeo mostrando para vocês dentro da caldeira, dentro dessa caldeira aí, os pontos, eu subi até lá em cima no teto, mostrando para vocês como que funciona dentro da fornalha. Agora, eu estou terminando aqui mostrando para vocês como que funciona essa queima dentro da fornalha. Vocês entenderam isso daí? Entendeu? Ele não sai para fora os poluentes dos gases que são formados na fornalha, ele tem que ficar retido aqui dentro. Tá certo? Porque quando vai a pessoa lá medir os gases da caldeira, ele vai coletar o quê? Vai coletar material particulado, vai coletar o NOx, vai coletar a temperatura, vai coletar o oxigênio. Ok? Então, tudo isso tem que ter um parâmetro também para a operação da caldeira. Ok? Então, pessoal, agradeço aí a participação do treinamento que nós tivemos aqui, tá? E vamos seguir em frente. Esse vídeo foi para mostrar o nosso trabalho de treinamento de caldeira, para todos ficarem cientes de como funciona. Aí eu peço para vocês assistirem meus vídeos lá no canal do YouTube, @velho das caldeiras, para vocês seguirem, clica no sininho, ok? E se inscreve no canal. Ok, obrigado.